Vamos lá. O Santos está em busca de treinadores aí para a temporada, o restante da temporada, né? E tem alguns nomes no mercado, alguns nomes que o Santos sondou, alguns nomes que já foram recusados por eles e descartado, entre aspas, pelo Santos, né? E tem um que já foi feita uma proposta oficial, que é o Tata Martino, que já treinou o Messi, treinou o Neymar no Barcelona, né? Tem uma certa experiência, assim, em alguns clubes, só que eu quero dar minha opinião sobre outros treinadores e entender a cabeça de alguns torcedores. Vamos lá. Primeiro, tem muitos torcedores felizes que o Santos está atrás do Tata Martino. Não, já treinou o Neymar, já treinou o Messi, tem experiência. Aí eu me estranhei, me perguntei por que o Tata Martino pode ser uma boa contratação e por que, por exemplo, vão se assustar agora, Vanderlei Luxemburgo não pode ser o treinador. Ah, o Vanderlei Luxemburgo está atrasado, o Vanderlei Luxemburgo está ultrapassado, tá velho. E o Tata Martino não tá? O Tata Martino não tá velho? Ele não tá ultrapassado? Anotei aqui algumas coisas engraçadas. Tata Martino tem um campeonato argentino, pelo News Old Boys, 2 títulos da MLS, 2 copas, poderosa MLS pelo Atlanta, uma Supercopa da Espanha pelo Barcelona, ou seja, nem no Barcelona ele conseguiu ganhar o título mais importante, não é nem a Champions, mas nem o Campeonato Espanhol e nem a Copa do Rei, né? Perdeu com aquele time. E aí ganhou a Liga MLS pelo Inter Miami e foi visto uma Copa América. Esse é o Tata Martino. Por quê que ele é o cara certo pro Santos, já que o Sampaoli recusou? E por que que o Luxemburgo, com 10 anos mais velho, um pouco mais, 9, 10 anos mais velho que o Tata Martino, né? Por que que o Luxemburgo, com 5 brasileiros, 9 campeonatos paulistas, uma Copa do Brasil, uma Copa América e uma Copa Rio, e uma Rio São Paulo, pelo Santos inclusive, um desses 5 brasileiros, um pelo Santos, e desses 9 paulistas, 2 pelo Santos. Por que que ele é ultrapassado? Por que que tem muito torcedor que, se cogitar o Vanderlei Luxemburgo, vai ter um... Ai, vai entrar em colapso, vai ovular. Por quê? Ele não pode. Porque eu acho que tem muitos torcedores, e eu vou dizer até que a grande maioria vai muito no que a mídia fala, no que está no hype do momento. O Vanderlei Luxemburgo passou anos e anos falando que ele estava ultrapassado, né? Todos falavam Luxemburgo ultrapassado. O Palmeiras deu uma chance para ele. 2020 ele foi para lá. Ele montou aquele primeiro time do Abel. Quem montou foi Vanderlei Luxemburgo. Quem subiu alguns jogadores da base que depois foi importante, como Danilo, Veron, Patrick de Paula, foi Luxemburgo. Campeão paulista, fez uma baita campanha na Libertadores e foi mandado embora no meio da Libertadores, estando em primeiro do grupo, melhor campanha da Libertadores, ele foi mandado embora. A mesma Libertadores que a gente perdeu na final para eles. Só que quem começou aquele trabalho foi o Luxemburgo, inclusive na Libertadores. Ele está ultrapassado, foi campeão paulista em cima do Corinthians, estava bem na Libertadores. Por que ele está ultrapassado? Porque ele não estava jogando bem como a torcida do Palmeiras queria? Ou a torcida do Palmeiras estava com ranço do Luxemburgo? E aí jogam na mídia que está ultrapassado, Instagram é o Luxemburgo ultrapassado, e aí parece que todo mundo tem a mesma opinião. É isso que é incrível, todo mundo começa a ter a mesma opinião. Por que que o Tata Martino treinou o Barcelona? Tá bom, o Luxemburgo treinou o Real Madrid. Treinou o Real Madrid, os Galácticos. Qual que é melhor? Entendeu? Ninguém fez sucesso, nem o Tata Martino no Barcelona, nem o Luxemburgo no Real Madrid. Só que quem conhece mais o futebol brasileiro? Quem conhece mais o Santos? Tata Martino ou Luxemburgo? Mas todo mundo gostou da ideia do Tata Martino, né? É um cara experiente que treinou com o Messi e Neymar. Pra mim pouco importa que ele treinou com o Neymar ou treinou com o Messi. O problema do Santos não é o cara que treina o Neymar, é quem treina o Santos. E quem conhece o Santos, conhece os bastidores do Santos. Aí tem outro treinador que me veio à mente, que é algum dos treinadores que a mídia, nem a mídia, porque a mídia gosta muito desse treinador que eu vou falar, só que a grande parte da torcida, todos os torcedores se juntam contra Fernando Diniz. Por que o Fernando Diniz é tão criticado? Vamos lá. O Diniz, o primeiro time dele foi em 2009, o Votorati,
que é um time que eu não sei nem se tem divisão hoje. Mas de time assim, de divisões altas, que foi a primeira divisão do Paulista que ele pegou, foi em 2016. Ou seja, tem 9 anos que o Diniz ele treina equipes, né? Não vou dizer grande porque o Audax não é grande, o Audax Osasco não é grande, só que chegou na final do Paulista graças a ele. Depois disso, o Audax acabou, que coincidência, quando o Diniz saiu. Chegou na final, para mim jogou até melhor que o Santos nos 2 jogos, só que o Santos foi campeão. O time grande foi campeão em cima do Audax. E dali começou o trabalho do Diniz. O Diniz tem 9 anos de carreira de treinador. Ele foi campeão carioca, campeão da Libertadores em 2023, carioca campeão em cima do Flamengo, ganhando de virada um jogo que perdeu de 2-0 e virou para 4-0. Humilhou o Flamengo, o elenco do Flamengo, 2023, recente. Campeão da Libertadores, foi campeão da Recopa no outro ano, e quando foi mandado embora, pegou o Cruzeiro na semifinal da Sul-Americana, classificou o Cruzeiro ganhando lá do Lanús, lá dentro, levou o time para a final e perdeu pro Racing, que o Racing, todo mundo tá vendo como o Racing tá bem desde então, né? Eliminou o Corinthians, né? Enfiou 3-0 no Fortaleza, no Castelão, na Libertadores, né? Acho que foi campeão de alguma Copa, se eu não me engano, na Argentina agora. O Racing vem muito bem. E o Diniz é criticado pelo jeito que joga, né? Pelo jeito que joga, pelos trabalhos dele. Aí eu comecei a ver alguns vídeos para ver se eu falei, porque eu gosto muito do Diniz, da forma que o Diniz joga. Eu vi vários e vários jogadores falarem bem do Diniz, do jeito que ele treina. Eu anotei alguns nomes rápido aqui. Paulo André, zagueiro. Em 2018 ele treinou com o Diniz no Atlético Paranaense. Foi o primeiro time grande que o Diniz ele pegou. O Paulo André falou que se reinventou, zagueiro, campeão pelo Corinthians, baita zagueiro. Ele disse que ele não sabia, que ele não conhecia tudo do futebol. Para ele já conhecia tudo, até ele conhecer o Diniz. Ele se reinventou, o Diniz fez ele fazer coisas que ele não fazia. Ele já estava de uma certa idade, né? Se vocês entrar no Charla Podcast, que muitos vídeos falaram do Diniz, os convidados que era levado para o programa citavam o Diniz, perguntavam para eles do Diniz. Nestor, que treinou com ele no São Paulo, falou que era absurdo o treino do Diniz, de qualidade, né? Que é um dos melhores treinadores que ele já teve. O Marcelo, multicampeão pelo Real Madrid, ele disse que o Diniz fez ele acreditar que ele podia jogar bola ainda, que ele podia render. E a gente viu o que o Marcelo fez na Libertadores 2023. Bruno Guimarães, Rafael Veiga, só alguns jogadores que rasgam elogios pro Diniz. Então quem tá errado? Esses jogadores que criticaram e trabalharam com o cara, ou a gente que vê um jogo, ou às vezes a maioria que critica o Diniz nem jogo do Diniz viu. Se o Santista está se baseando no quando ele estava aqui, pelo amor de Deus, o time do Santos era tenebroso, né? Já era o início do projeto do Santos para cair, que foi em 2021 aqueles elencos tenebrosos que foi montado. Então não tem como cobrar muito do treinador. O primeiro jogo, ele não estava em campo, mas ele foi assistir o jogo do Santos, foi Santos e São Bento, o Santos brigando para não cair no Paulista. Aí você vem criticar o Diniz, não fez aquele time ser campeão da Libertadores? É uma brincadeira, né? O Santos foi eliminado na fase de grupo da Libertadores, até ganhou do Boca na Vila, mas tá de brincadeira, né? Alguns nomes de alguns treinadores que a torcida tem nojo de ouvir falar que o Santos está negociando, então descarta o Diniz, descarta o Luxemburgo e aplaude o Tata Martino. A torcida aplaude o Dorival Júnior. Dorival Júnior que está quase indo pro Corinthians, né? Então vocês preferem um treinador que só quer vir na boa, só quer vir se o time tá com dinheiro para contratar vários jogadores, porque todos os times que o Diniz pegou, o Diniz trabalhou com o que tinha. Ele fez o que fez com o Fluminense, ser campeão da Libertadores. Ah, mas o Herner Valencia perdeu o gol na cara, por isso que o Fluminense foi campeão. O Fluminense na fase de grupo caiu no grupo do River Plate, enfiou 5-0 no River Plate. 5-0 no River Plate. Deitou e rolou no River Plate. Foi campeão em cima do Boca Juniors. Eliminou o bicampeão da Libertadores Internacional. No mesmo jogo que o Herner Valencia perdeu gol, o Kennedy, quando estava 1-1, também perdeu gol na cara. Só que no contra-ataque o Inter não fez, o Fluminense fez. Então não é que o Herner Valencia perdeu o gol. É que o Kennedy, o time do Diniz,
O Kennedy, que é um jogador que o Diniz apostou, decidiu para ele. Tanto na semifinal quanto na final da Libertadores. Aí a torcida quer o Dorival Júnior, quer o Sampaoli, que só vem na boa, com o time montadinho, pronto, com dinheiro para gastar e comprar os jogadores e fazer o que ele quer fazer com, igual o CEO disse, o Pedro Martins, não vou entregar a chave do clube para nenhum treinador. Se o cara é pica, se o cara é bom, o cara tem que treinar com o que tem. É igual o Leão fez em 2002, treina com o que tem. E desses que tá no mercado, pra mim, na minha opinião, é Luxemburgo ou Diniz. Quando eu comecei a me deparar com os números do Luxemburgo e os números dos treinadores que o Santos quer, eu fiquei abismado. Muitos torcedores, eu fui até um deles que me se assustei com a Ramon Dias. Alguns torcedores citaram o Ramon Dias. O Ramon Dias tem absurdos de títulos. Campeonato argentino. Acho que eu anotei aqui do Ramon Dias. 17 títulos. 7 argentino. 7 títulos argentino. Se for por títulos, então a gente tem que ir no Luxemburgo, né? Ou no Ramon Dias. Só que aí depende do que o torcedor quer, porque o torcedor pede para diretoria critérios, convicções, sendo que nenhum torcedor tem convicção. Como que o torcedor aplaude o Tata Martino, o Sampaoli, que não ganhou nada, só ganhou um Campeonato Mineiro na vida dele, e Copa América pelo Chile, e descarta Fernando Diniz, campeão da Libertadores, com o time daquele do Fluminense, que fez o Ganso jogar bola de novo, descarta Luxemburgo, bate palma pro Dorival. O Dorival, o primeiro time do Dorival foi em 2002. O Dorival tem 23 anos de treinador. Quantos Libertadores ele tem? A mesma quantidade do Diniz. Ele tem uma Libertadores, ele tem 3 Copas do Brasil, um Campeonato Gaúcho, 2 Campeonato Paulista, pelo Santos, inclusive, que tanto que a piada era que ele só ganhava pelo Santos, título, né? Um Gaúcho e 2 Paranaense. Então, vamos dizer, de importante aqui, tem a Libertadores e as 3 Copas do Brasil. É o Dorival Júnior. 23 anos de carreira. Um tem 9. O Luxemburgo tem bastante tempo de carreira e tem história, conhece o clube, conhece o futebol brasileiro, conhece todo mundo. Só que ninguém está preparado para ouvir isso. Quer nome diferente, nome estrangeiro. É isso que é engraçado. Quando um treinador internacional ganha um títulozinho sul-americana, ganha qualquer títulozinho lá fora, um título já é visto como, nossa, que cara bom. Eu tava até olhando aqui, aquele Ramírez, que era do Independente Del Valle, foi campeão da Sul-Americana e ganhou um jogo do Flamengo de 5-0. Todo mundo queria ele. O Palmeiras ia pagar 1 milhão pro Ramírez. 1 milhão pro Ramírez antes do Abel Ferreira. 1 milhão. Ele foi pro Inter, não fez nada no Inter. Aí eu vi aqui que ele tava no Zaragoza, da Espanha. Ele continua tendo só uma Sul-Americana. Ou seja, todos os times e torcedores aplaudem treinador estrangeiro quando vem de lá e ganha um título, como o Crespo. Ganha um título lá fora e vem como Deus. Só que quando o treinador brasileiro ganha, igual o Diniz ganhou a Libertadores, Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, no outro ano chegou na final Sul-Americana, ganhando o Carioca em cima do Flamengo, que poucos times ganharam do Flamengo, o Carioca, o Fluminense do Diniz foi um deles. Ele é ridicularizado. Dizem que a Libertadores dele não teve mérito, porque o Barcelona não é. O Boca Juniors não era tudo isso, o River Plate não era tudo isso. Pô, você pega o River Plate na fase de grupo, pega o Boca Juniors na final, na semifinal você pega o Inter bicampeão da Libertadores, e você quer dizer que não é tudo isso? Só que a torcida ridiculariza. É o preconceito que os torcedores têm, que eu não sei de onde tem esse preconceito, com esses treinadores. Com o Luxemburgo é ultrapassado. Só que se algum treinador, o Muricy, o São Paulo contrata o Muricy ganha o título, vai estar no hype de novo de treinadores velhos voltar pro cargo. Não tem isso. Treinar um time de futebol, eu acredito que é como andar de bicicleta. Não tem como o Luxemburgo ter esquecido como treina um time de futebol. Não tem como. Depois do Palmeiras ele treinou o Cruzeiro, a bagunça que é o Cruzeiro. Cruzeiro, um dos times que o Diniz treinou, que dizia que a culpa do Cruzeiro tá mal era do Diniz, né? Olha o Cruzeiro, perdeu pra um time que eu nunca me vi na vida na Sul-Americana. O Cruzeiro tá numa draga lascada. Ganhou agora, só que tá numa draga lascada. A culpa era do Diniz. A seleção perdia jogo na eliminatória, a culpa era do Diniz.
Olha o que o Dorival, queridinho de vocês, fizeram com a seleção também. Então acho que os torcedores têm que começar a analisar a fundo os treinadores que quer pro time, para depois não criticar o Marcelo Teixeira porque contratou fulano e ciclano e deu errado. Torcedor tá feliz com o Tata Martino. Torcedor tá feliz que se viesse Dorival tava feliz. Por causa de alguns momentos que teve de passagem boa pelo clube. Torcedor tava feliz com o São Paulo que não ganha nada, destrói o clube e não ganha nada. E aí quer criticar Luxemburgo, quer criticar Fernando Diniz, quer criticar Tite. Então, o torcedor precisa ver o que ele quer, o torcedor precisa ter o que pede para a diretoria, todas as diretorias, né? Convicção. Torcedor não tem convicção. Torcedor vai no hype. E futebol tem que ser analisado a mais do que um hype, né? Então, essa é a minha opinião dos treinadores que o Santos está tentando contratar e o que pode ser que venha a ser contratado e a opinião de alguns treinadores algumas opções que eu teria de treinadores para o momento do Santos. E estava esquecendo. E se for para contratar o Tata Martino, eu sou fã número 1 de César Sampaio. Se for para contratar um cara desse, eu prefiro o César Sampaio, um cara que conhece o clube, conhece o futebol brasileiro, não tem experiência de treinador, só que ele sentou no banco de reservas de uma Copa do Mundo do Tite. Tite é muito bom treinador, muito inteligente. Então ele tem alguma noção, ele ouviu coisas do Tite, ele teve um ótimo professor. Então, se for para arriscar a vida e o ano no Tata Martino ou no Sampaoli, estou com o César Sampaio. Estou com o César Sampaio. E para mim, todo torcedor não tem que pensar da forma que eu penso. Só que todo torcedor tem que abrir o olho para essas coisas. É uma contratação dessa de risco de Tata Martino que pode acabar com o ano do clube. O ano de reformulação do Santos. Então eu espero que os torcedores vejam o futebol além do hype. Além do hype. Né? É nóis. Vamos, Santos.